Olá, hoje é dia de aula inaugural no curso de Pedagogia Unesp Univesp. Nós vamos conversar ao vivo com o professor autor da disciplina 20, Conteúdos e Didática da Matemática. Está aqui conosco o professor Marcelo de Carvalho Borba, que é da Unesp de Rio Claro, e é coordenador dessa disciplina. Quem tiver perguntas para o professor Marcelo, prepare que no segundo bloco ele vai tirar as dúvidas que foram enviadas aí pela internet. É isso, professor? Tudo bem? Verdade. Você é coordenador da disciplina, você é professor autor, como é que é? É verdade, eu sou professor autor em conjunto com a professora Cátia Smolli, que é aqui do Matema, aqui em São Paulo, e também com a professora Rúbia Amaral, que é professora da Unicamp. Então, foi um trabalho coletivo de elaboração do material. Tá, então, na verdade, essa aula inaugural é para você dizer para os alunos, para a gente aqui, como é que você pretende o que você pretende que eles saibam no final do curso, essa que é a ideia, e como é que vai se dar a disciplina. A gente sempre fala, matemática, tu não tem aquele medo da matemática, é um negócio complicadíssimo, e a matemática está mudando, né? Não é mais isso. Mas os professores que se formaram há algum tempo ainda têm essa visão da matemática. Eu queria que você explicasse como vai ser, você vai tocar essa disciplina aqui no curso de Pedagogia. Olha, você tocou em vários pontos muito importantes, quer dizer, um deles é que a matemática assusta, né? Nas suas palavras já veio isso assim para muita gente, e muita gente que vai fazer pedagogia, às vezes, está assustado com a matemática. Então, um dos objetivos maiores dessa disciplina é ver se nós mudamos essa imagem pública da matemática para esses que serão professores das séries iniciais quando concluírem seu curso, e alguns deles já estão em sala de aula. Então, nós gostaríamos que as atividades aqui despertassem o prazer das pessoas em trabalhar com a matemática, né? Então, nós vamos estar fazendo isso de uma maneira integrada, ou seja, não apenas com continhas, com aritméticas, mas tentando trabalhar com 4 eixos, com tratamento da informação, com grandezas e medidas, espaço e forma, e números e operações, tentando que a pessoa aprenda, saiba ler gráficos, por exemplo, e ao mesmo tempo possa fazer atividades lúdicas de medição para introduzir aos poucos para as crianças conceitos que depois estarão formalizados e não associados, às vezes, a uma dada medida ou algo do tipo. Quer dizer, essa matemática mais contextualizada, é isso? Exatamente, é uma matemática que nós estamos desenvolvendo aqui com jogos, com uso de softwares públicos, softwares livres, e também com muito uso de internet para que esse aluno se comunique com o professor utilizando a mídia que esse aluno tem usado mais em casa, que é a internet. A internet, né? Que é agora mais do que a televisão, né? Claro, é mais do que isso. Tá no... Mas, enfim, e os livros, como é que vocês selecionaram os livros aqui do curso? Olha, nós temos aqui... Os textos, né, na verdade? Isso, então a Cátia, a Rúbia e eu, nós tivemos, assim, muito cuidado de tentar colocar, assim, atividades que nós chamamos parada obrigatória. Bom, isso é obrigatório, que todo mundo tem que dar uma parada aqui um pouco mais para isso. Agora, se você gostou mais de uma parte, tem atividades complementares na plataforma, tem leituras complementares que você pode fazer para se aprofundar naquilo, e há, inclusive, uma parte muito interessante que a gente sugere algumas leituras, você entende, que podem ser feitas, por exemplo, educação infantil, né? Então, uma das coisas que tem nesse material é que tem propostas para trabalhar com as crianças do 1º ao 5º ano, mas também na fase de educação infantil, né? Então, uma dada atividade pode ser trabalhada num determinado nível na educação infantil e depois, você entende, trabalhada de maneira mais complexa no 5º ano, por exemplo. Mas explica melhor para a gente assim, como é que é essa matemática mais contextualizada, que não é... Quer dizer, eu não vou dizer que não tem abstração, porque a matemática tem que ter abstração, tá certo? Mas é que tem menos abstração do que tinha no passado, quando eu aprendi, por exemplo. A gente acredita, inclusive, da maneira como a gente entende a cognição humana, quer dizer, que a leitura também exige muita abstração, quer dizer, lidar com... Né? Então, nós entendemos que a matemática também exige. A gente quer provar que todos podem aprender matemática. Essa é a tese central dos autores desse material,
e também, quer dizer, da nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a ideia é assim, todos podem aprender matemática. E até o momento isso não tem sido feito porque a gente tem, às vezes, escolhido o conteúdo errado para trazer no momento errado para a sala de aula. E isso é algo que nós, especialistas em educação matemática e matemática, temos que estar modificando aos poucos para que a gente consiga romper um preconceito que já se espalhou para pais e mães também, que às vezes já assustam as crianças. E hoje é aula de matemática, meu filho, cuidado. Então, peço aos pais que estejam nos assistindo aqui que evitem fazer isso, né? E tentem, às vezes, se interessar ou se engajar. Ou mesmo se não acharem que não sabem matemática, tentem ouvir, quer dizer, dos seus filhos, mas que solução você fez e valorizar o que suas filhas e filhos trazem para casa de soluções originais. Essa seria, assim, uma maneira da gente tentar romper esse ciclo. E a professora, e em geral é professora e não professor de primeira a quarta, Sim. Ela tem um papel fundamental nisso, porque parece que é em torno da terceira série que começa a surgir esse monstro da matemática, entendeu? Até a primeira, segunda série as crianças acham muito divertido e tal, e na terceira, quarta série começa a surgir, e às vezes na quinta série já é maioria, no sexto ano, né, o quinto ano de hoje já vai também isso acontecendo de forma bastante Eu fico imaginando intensa. o seguinte também, esse professor de primeira a quinta, quer dizer, não é um professor especialista, ele não é um professor de matemática, tá certo? Talvez ele tenha estudado pedagogia, feito o curso normal, mas ele não é um especialista em matemática, talvez tenha aprendido matemática da forma menos simpática, vamos dizer assim. Esse curso tenta mudar isso? Consegue mudar isso? Olha, é o nosso desafio, né? Na capacitação que nós fizemos com vários tutores e tal, nós tivemos a alegria de ver muita gente que disse no primeiro momento não gostar de matemática e nós vimos ele debruçando, fazendo medidas com barbante, medindo a cabeça do colega do lado, fazendo um monte de atividades e a gente depois tentando colocar isso dentro das atividades desse material. Nós esperamos que essa onda possa se espalhar pelos polos, você entende? Nesse momento, que nós tenhamos aí mais de 1.000 alunos fazendo matemática, nos colocando novos problemas, levantando dúvidas, que espero já surjam no segundo bloco agora, para aqueles que já tiverem tempo de terem dado uma olhada no material, ou dúvidas sobre como, o que a gente espera daqui, ou obviamente, também estamos abertos, é claro, a críticas e sugestões e dizendo vocês não trataram disso e deveriam ter tratado. Não há problema nenhum. Bom, você falou que dividiu em 4 grandes eixos, né? Tratamento da informação é um deles. O que explica? Vamos tentar dar uma palhinha de cada um. Por exemplo, você é jornalista, né? Você lembra da época que o jornal no Brasil praticamente não tinha gráfico nenhum. Acho que basicamente foi a Folha de São Paulo, copiando do USA Today, mas você me corrige se eu estiver errado, começou a colocar gráfico. E desde então, tudo é gráfico, seja um gráfico cartesiano, sejam gráficos de barras, sejam gráficos de pizza. E uma das ideias centrais e que esse material traz de novo é que a gente começa com esse bloco, com esse eixo. A gente começa exatamente tratando para ver que isso é fundamental para que o aluno comece a entender o mundo que está de volta, a professora que hoje não entende esses gráficos, o professor consiga entendê-los, você entende? E como esse curso da Univesp tem a vantagem de ter gente com formação diferenciada, eu sei que tem colegas de matemática espalhados por todos os polos que poderão estar ajudando bastante na disseminação de informações desse livro e no combate a esse medo, mostrando que a matemática pode ser sedutora, pode ser algo extremamente interessante de ser desenvolvido. Então, o tratamento da informação lida com essa questão da estatística, da probabilidade, não é? Há vídeos no nosso material com especialistas falando sobre isso, mas tem atividades para os pequenos. E tem atividades para os muito pequenos que podem ser apenas da contagem inicial, mas que eu posso estar fazendo jogos com dados às vezes e ele tentando ver que, poxa, uma combinação de dados que some 7 pode sair mais do que uma que some 12. Por que será isso? Ele está começando a entrar num mundo que é bastante interessante, né? É uma parte bastante forte da matemática. Qual é o segundo eixo? Grandezas e medidas. Então, eu vou estar preocupado com a questão, quer dizer, como eu já comentei, do barbante, não é? Mas basicamente também que todos possam entender de que uma medida, quer dizer, uma maneira de eu medir linearmente, ele não consegue medir áreas, por exemplo. Eu preciso de um outro tipo de medida.
não é? E nós fizemos um desafio lá na nossa capacitação e pouca gente pôde prever, bom, quantos metros cúbicos de água nós bebemos por ano, se nós seguimos a recomendação médica. Porque aí já começa a sair um pouco da nossa intuição, o que é um metro cúbico ou algo do tipo, não é? Mas são questões nesse eixo que nós vamos estar tratando. É claro que sempre quando eu estou num eixo, eu tenho também ligações com os outros eixos, eles não são totalmente independentes, tá? Mas esse vai estar lidando com as diferentes grandezas e como eu posso medi-las. Não só, quer dizer, a medida linear, mas também valor. Como é que eu meço o dinheiro, não é? Como é que eu meço, né, a massa, não é? Outras coisas. Então, esse módulo lida com essa parte. Terceiro eixo. Espaço e forma, né? Há muito tempo, provavelmente, talvez aqueles professores que se formaram agora em 70, 80, nós tivemos uma grande crise que a geometria praticamente sumiu. Tirou, você entende? Praticamente sumiu do currículo. E isso demorou muitos anos para terem voltado. E hoje vários autores de livros didáticos têm feito um trabalho muito interessante de mostrar aqui a importância da geometria. Então a gente vai ver questões ligadas aos diferentes tipos, né, de figuras que podemos ter no plano, no espaço. E também tentar ver quais as relações entre elas, quais são os padrões. Não é? Então, quando eu olho a planta de uma casa, como colocam em algum dos vídeos colocados, eu já tenho algo de 3 dimensões em 2, eu já estou fazendo matemática ali. Então, eu tenho que aprender a lidar com essas questões do nosso mundo o tempo todo. E a sala de aula deveria estar também lidando com essas questões. Tá, e o quarto eixo, o último? É o que boa parte das pessoas acham que matemática é só o quarto eixo, por isso até que nós deixamos por último, entendeu? Para estar ampliando ele, que seriam números e operações. Operações, né? Não é? E é onde nós propomos, como também nos outros eixos, mas aqui a gente fala de números e operações, a gente mostra a importância, às vezes, de estar usando a calculadora, algo bastante polêmico ainda entre alguns professores, mas também a importância de ouvir a solução do aluno. Às vezes um aluno comete um erro e você não deve exatamente dizer, você errou, tem que fazer dessa forma. Muitas vezes você deve procurar entender o erro dele para ver que padrão está por trás. Como é que ele pensa, né? Como ele pensa e depois tentar conectar com as maneiras mais usuais. Ou como mesmo em algum dos vídeos é mostrado, quer dizer, tem maneiras extremamente complexas de serem feitas contas, mas que ficam muito bonitas e que os alunos têm muita autoria. Então nós não podemos acabar com a autoria dos alunos de fazerem contas de maneiras diferentes, de lidarem com números de maneira diferente. E temos que entender aquele aluno que às vezes, ao você pedir que ele escreva em numerais 341, ele escreve 300401. O que está passando com ele? Ele não está escrevendo 341 da maneira como nós esperamos. Ele está lendo diferente. Ele está escrevendo, está traduzindo isso de uma maneira diferente. Como lidar com isso? Nós damos no material alguns exemplos, tentando sugerir o que ele pode estar pensando. E esse tipo de problema acontece, às vezes, com crianças que já adolescentes são e estão atrasados. Você entende? Na sua questão, eu tive oportunidade de presenciar isso há 3 anos atrás, uma pessoa de 15 anos que estava na sexta série, tá? 3, 4 anos atrasados, mas com esse tipo de coisa e como lidar com isso. A professora ligou na Unesp e pediu, venha me ajudar, por favor, entendeu? E fomos eu com vários alunos da graduação em pós para ajudar. E conseguiram ajudar? Nós conseguimos ajudar. Você contou a história quanto fim. 2 dos 3 alunos nós conseguimos, o outro saiu da escola, nós não temos exatamente não sabemos exatamente como foi, né? Tá certo, professor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido agora e daqui a pouco a gente volta, vamos ver se alguém manda aqui perguntas para nós. Então tá, nós voltamos daqui a pouquinho com a abertura da disciplina D20, conteúdos e didática de matemática. Manda a sua pergunta pela internet que a gente volta já. Estamos de volta com a aula de abertura da disciplina 20 do curso de Pedagogia Unesp Univesp. A disciplina chama-se Conteúdos e Didática de Matemática. Bem, agora o professor Marcelo de Carvalho Borba, que está aqui conosco, que é professor autor da disciplina, vai responder perguntas que os alunos enviaram pela internet. Tem várias perguntas aqui, professor. Vou começar aqui com uma do Polo de Bauru. A Marlene, lá do Polo de Bauru, mandou para você. A visão geral da disciplina apresenta como uma questão
o fato de o professor das séries iniciais não ter formação específica na área, matemática. De que modo a D20 pretende enfrentar essa questão sem que haja necessidade de o professor ser um especialista? A gente até falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior. Uhum. A ideia, quer dizer, ao a gente fazer esse material e ter as atividades complementares, é permitir que aquele professor que esteja pronto para superar esse trauma, que uma parte eu acho que não tem nenhum sentido, a matemática pode ser muito prazerosa para todos nesse nível com atividades como essa, ele possa estar superando essa sua não formação, ou mais ainda, muitas vezes ele escolheu pedagogia para não estar trabalhando com matemática. E isso é fundamental no momento do século XXI que nós temos, como eu já disse, jornais impregnados de informações e tudo mais. Então, é fundamental que esse professor que não tem essa formação se debruce sobre esse material e interaja com a gente nos fóruns e etc., porque não só, além dessa aula normal aqui, eu, Kátia e Rúbia já programamos outras interações aí virtuais com vocês também. Então, além do fórum, vão ter outras interações feitas pela rede da Adobe Connect, que o NEAD da Unesp tem. Então, vocês vão ter várias chances para superar essa questão. Agora, nós não colocamos... Perdeu o medo da matemática. Nós não colocamos nada aqui que exija nós evitamos nomenclatura ao máximo que não fosse de domínio público, etc. Exatamente porque nós sabemos que alguns tutores são de história e vários alunos não estão interessados nisso. Mas eu chamo a atenção para vocês olharem nos vídeos que nós temos nesse módulo, vocês vão ver a importância de um diretor que tem mestrado em educação matemática e que ele aí estimula atividades fora da sala de aula o tempo todo com os alunos, quando você tem lá eles usando, por exemplo, um determinado aluno para medir um banco e depois comparando aquilo com centímetro, com decímetro, com as unidades padrão. Interessante. Muito bom. Paulo de Assis, a Elisa lá do Paulo de Assis, o que o professor pensa do trabalho com memorização da tabuada em sala dela? Essa questão a tabuada. Olha, essa questão é muito boa. Eu diria o seguinte, nós já tivemos grandes debates, uns dizendo ninguém tem que decorar a tabuada e matemática é apenas decorar a tabuada. Isso acontece em outras séries também, tá? Com outros nomes depois, com derivadas integrais ou com polinômios ou que seja produtos notáveis. A minha questão é o seguinte, nós temos que saber um mínimo desses resultados. Você entende? Nós não podemos ficar olhando na calculadora 7 vezes 8 ou 4 vezes 5 ou algo do tipo. Por outro lado, o próprio uso da calculadora ou uso de jogos pode estimular a que a criança aprenda a tabuada de uma maneira não maçante como era o tradicional. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, e a pessoa recitando sem pensar nem sobre o que está dizendo. Então, aqui você vai encontrar no material da Univesp, você vai encontrar, quer dizer, atividades envolvendo geometria que lidam com a tabuada, outras envolvendo calculadora que envolvem tabuada. Você pode, por exemplo, fazer jogos em que você dê, por exemplo, né, a tabuada do vezes, né? E é você perguntar 4 vezes 5, em que a pessoa decorar, se for um jogo de rapidez, vai ser mais interessante ela saber aquilo decorado do que teclar 4 vezes 5 numa calculadora. Mas enquanto não souber 9 vezes 6, você põe todo mundo no jogo para a pessoa, inclusive, ir aprendendo por ali. Né? Há várias atividades que nós propomos, por exemplo, de tecla quebrada da calculadora ou tal, que a pessoa tem que exercitar muita conta mental para tentar e ele acaba decorando a tabuada ao longo do exercício, é isso? Exatamente, ao longo dos anos, se você exercitar isso o tempo todo. Aliás, nós propomos, quer dizer, que embora a gente tenha dividido para aqui o módulo em 4 eixos, a gente propõe que numa sala de aula de 1ª a 4ª, de 1º ao 5º ano e educação infantil, a gente tenha, quer dizer, durante toda a semana, atividade dos 4 eixos, integrando e de tal maneira que o aluno esteja sempre trabalhando tabuada, esteja trabalhando geometria a semana inteira, além dos outros conteúdos de outras áreas do conhecimento que ele tem que lidar. Então, a tabuada é importante. A maneira como se fazia antes não é, e nós estamos tentando outras maneiras interessantes para ver se os alunos não tenham que ficar olhando no celular hoje em dia, né, que é a calculadora. Com aquele lápis e tal, o lápis, né? O lápis, né? O lápis da tabuada. Tá bom. Vamos ver outra aqui. Paulo de Assis. Qual o olhar para a avaliação na disciplina de matemática que é abordado no caderno?
a avaliação é um tema também muito importante. Olha, a avaliação, como você disse, é algo muito importante e mesmo para vocês, eu já vou anunciando aqui, sem ferir a lei, quer dizer, vocês vão ver que vão haver questões nas provas de vocês com mais do que uma resposta possível, quer dizer, então nós vamos estar querendo quebrar também, às vezes, esse mito da matemática. Então nós vamos estar olhando para isso, seriam dois eixos, eu diria, nós vamos estar valorizando multiplicidade de respostas e não penalizar o erro sem esquecer que ele existe e que ele está errado dentro de padrões culturais que nós desenvolvemos. Dentre outros, um desses padrões culturais chama-se matemática, né? Algo que nós acreditamos e trabalhamos com ele para vender apartamentos, para, né, lidar com a nossa vida o tempo todo. Então, todo mundo tem que saber uma parte disso. Então, nós vamos estar lidando com isso, quer dizer, inclusive, às vezes, tentando mostrar soluções erradas e tentando dizer como que uma solução errada pode estar gerando um acerto. Então, essa vai ser uma questão central, tentar desmistificar um pouco o certo e errado sem nada no meio. Quer dizer, porque a solução, a resposta pode estar correta, mas a forma como ela foi obtida está Essa errada, também. é isso? E se você tiver em tratamento de informação, você vai ver que muitas vezes as respostas são aproximadas. Se você olhar a aula que o professor João Frederico Meyer nos dá nos primeiros vídeos, ele vai dizer, pô, estatística, eu estou lidando com questões aproximadas. Então, até essa tal da questão da certeza da resposta única não existe. Nós podemos até simplificar algumas para pôr como um exemplo fácil no livro, mas a gente lida no mundo aproximado, não é? Quando você trata com estatística, ou com pesquisa eleitoral, ou com todas as questões. Quer dizer, a avaliação tem que levar essas coisas em conta. Tem que levar. Por exemplo, você falou agora há pouco que os alunos eles podem chegar a ter um pensamento matemático diferente daquele que geralmente é proposto pelo professor. Exatamente. Em vez de fazer 50 mais 20, fazer a conta direitinho, ele inventa lá uma forma de chegar ao mesmo resultado. Isso tem que ser levado em conta na avaliação? Isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, a gente não vai ter nesse material e a gente não vai incentivar que se a conta, a maneira mais rápida é de uma determinada maneira, e a maneira que a escola faz é bastante interessante, sim, então a gente não está criticando a maneira como nós aprendemos e como é feito na escola, mas se a criança fizer de uma outra maneira, às vezes mais ela não só complicado. tem que ser valorizada e ter o mesmo tipo de valoração na sala de aula do que a oficial, como às vezes tem que ser incentivada, ele tem que ser convidado a mostrar para os colegas. Porque pode ser que vários que estejam fazendo da maneira oficial mecanicamente vão entender daquela maneira. E há exemplos, como um que a professora Cátia Smolli deu na capacitação, de que é um filho de um matemático e que o matemático não conseguia entender, mas tinha toda uma lógica de como ela fazia o mesmo erro de uma maneira estruturada. No momento que conseguiu se dialogar com ela, aí ela traduziu, em vez de você fazer assim, faça de uma outra maneira. Disseram para ela, você não pode passar de 9, então ela nunca punha 0, entendeu, nas contas. Então isso dava um erro sistemático em vários casos. Então com isso, mas ela tinha uma lógica e ela estava fazendo tudo certinho, mas ela escrevia só para ela e muito poucos. Então a gente na passou avaliação a mudar. tem que levar Nós em temos conta que essas levar coisas. isso em conta. Muito bem. Avaliação Polo de São Vicente. No conteúdo dessa disciplina, há indicações específicas para o público da educação infantil? Isso também é legal. Olha, pessoal de São Vicente, aí da praia, tem, entendeu? Inclusive eu já citei aqui algumas atividades, vão ter atividades para a educação infantil, tá? E nós tivemos sorte de uma das coautoras, a professora Cátia Smolli, ser especialista nessa área. Então tem algumas atividades, inclusive, que está dizendo assim, aqui a gente pode trabalhar na educação infantil, aqui a gente já pode trabalhar essa mesma atividade com turmas maiores. Tá? Vejam aí, depois vocês procurem aí o jogo das 7 cobras, que é um jogo com dados e tal, ele pode ser trabalhado com crianças de 3, 4 anos. Quer dizer, tem de uma material maneira, aqui para auxiliar. Tem, e pode ser trabalhado, e é capaz que os de 3, 4 anos percam o interesse pela atividade muito mais cedo do que aqueles 10, 11 anos que, em geral, a gente sabe que vão estar muito atentos a ela. Mas tem sim, foi uma preocupação nossa. Tá bom. Paulo de Sorocaba, Clara. Você considera que todo o conteúdo de matemática ensinado na escola, para que o aluno conheça o que é matemática, é realmente importante? Ou seja, todo o conteúdo previsto é realmente necessário? O conteúdo previsto no currículo, sei lá...
Eu vou sair pela tangente. Eu vou dizer que todo o conteúdo que nós valorizamos aqui, nós achamos que é importante que o cidadão tenha para conhecer um pouco dessa parte da cultura da qual nos desenvolvemos, chamada ciência, né? E a ciência tem que ser vista também como uma parte, quer dizer, da cultura, assim, não é como a gente vê as artes ou tal, isso é uma produção que a pessoa tem que aprender a lidar com ela. E desde o cotidiano de aprender a lidar com números de casa numa rua, entender que aqueles números são diferentes, você entende, daquele outro que a gente usa, embora possa dizer 751, quando a gente fala disso em relação a dinheiro, é diferente do que o número da casa ser 751, não é? Esse conteúdo nós achamos que é importante, quer dizer, o valor posicional, as questões de geometria que eu já comentei aqui no primeiro bloco do programa, nós julgamos ser muito importante. Sim, nós achamos que já teve alguns conteúdos que não são tão importantes e a gente não tem valorizado e não valorizou aqui na formação de vocês. E estamos valorizando os outros que são muito pouco colocados atualmente como tratamento da informação. Tá certo. Muito bem. Paulo lá de Rio Claro. Não, Rio Claro foi essa que eu fiz. Não. Como trabalhar, Rio Claro, a Leila, como trabalhar os 4 eixos da matemática e a própria matemática com sucesso em salas heterogêneas em relação ao conhecimento adquirido, que muitas vezes apresentam uma versão negativa da disciplina. E salas heterogêneas, gente com medo da matemática, como é que você trabalha Bom, isso? as salas heterogêneas é um problema que não é único da matemática, não é? O pessoal da alfabetização, onde tem onde se concentra boa parte, às vezes, da formação do pedagogo, tem esse problema também, não é? Eu sou pai de 2 filhos e acompanhei a alfabetização deles e vi esse problema também. Uma vez eles atrás, outra na frente, como que lidava. É muito difícil lidar com isso, inclusive com os amigos em casa. Algo que eu aprendi daquela época, e vocês certamente sabem melhor do que eu, tem que ter paciência e tem que saber ouvir diferentes vozes e não massacrar aqueles que não conseguirem atingir num determinado tempo a meta daquela aula. Agora, trabalhar os 4 eixos na sala de aula, a gente propõe, quer dizer, que também se atenda àquele aluno que consiga, trabalhar um pouco mais rápido com atividades que sejam mais desafiadoras para eles. Tem uma segunda parte da questão que eu não sei se eu peguei, dos 4 eixos, salas heterogêneas. Como trabalhar os 4 eixos de matemática e a própria matemática com sucesso nessas salas heterogêneas. E com sucesso, quer dizer, a questão da imagem pública que você colocou aí, né? Essa é uma questão que a gente acha que as crianças leem muito na cara dos professores e na cara dos pais e de pessoas em volta. O medo. Então, o medo. Olha, hoje é aula de matemática. Ou a melhor maneira da gente superar isso é a gente superar a nossa própria insegurança com a matemática. Então, eu espero que nessa capacitação aqui, vocês usem e abusem dos autores, você entende? Aqueles que sejam professores tutores de outra área e não tenham domínio, não tenham problema de colocar perguntas e aproveitem dos estatísticos e matemáticos que nós sabemos que são alunos e estão fazendo isso como uma segunda licenciatura. Bom, professor, rapidamente, tem várias outras perguntas, você vai ter que responder isso depois, mas tem uma aqui que eu acho bacana a gente abordar, que é sobre a inclusão. De alguma maneira vai ser abordada nessa disciplina? Olha, teve várias coisas que não foram trabalhadas no nosso material. E uma delas nós não trabalhamos, por exemplo, a questão de deficiência visual, você entende? Nós não trabalhamos essas questões e é uma área recente em educação matemática. Já até comuniquei ao coordenador do nosso programa que se a disciplina voltada para isso quiser, nós vamos estar procurando incluir pelo menos algumas atividades de matemática nessa área. Mas não foi possível fazer tudo. Por outro lado, nós sabemos que com aqueles que não são deficientes visuais, são amplamente excluídos da sala de aula e muitas vezes pela matemática. Então nós esperamos que a gente esteja incluindo vários daqueles que não têm deficiência visual ou outras, síndrome de Down, etc., ao trabalhar a matemática com prazer. Nós esperamos que aí a gente esteja incluindo uma boa parte daqueles que muitas vezes nós não pensamos que tenhamos que incluir. Tá certo, professor. Bom, terminou o nosso tempo aqui. As perguntas eu vou deixar contigo para que você responda para as pessoas depois, tá bom? Tá ok. Obrigado pela sua presença aqui. O programa de abertura da disciplina 20, Conteúdos de Didática de Matemática, termina. Mas a gente deseja aqui bons estudos para todos e nos vemos no próximo encontro.